O céu do final de março pairava como uma mortalha cinza sobre o cemitério Greenhaven, combinando com os rostos sombrios daqueles reunidos ao redor do pequeno caixão branco. O funeral de Sophie Taylor, de 6 anos, atraiu quase toda a cidade de Riverest. A dor coletiva palpável no ar fresco da primavera. Robert Taylor ficou imóvel ao lado do caixão de sua filha. Uma casca vazia do homem que ele tinha sido poucos dias antes da cerimônia estava chegando ao fim quando a comoção começou. Um poderoso pastor alemão irrompeu pela multidão separada, ignorando os comandos de seu adestrador uniformizado. O cão da unidade K9 da polícia, chamado Dakota, correu em direção ao caixão com determinação obstinada, causando suspiros entre os mers. Em um movimento fluido, o pastor saltou para frente e se posicionou diretamente no topo do pequeno caixão branco, seu corpo tremendo, mas resolute. Tirou aquele animal dela, alguém gritou enquanto o adestrador K9 se aproximava, se desculpando, guia na mão. Mas quando ele tentou remover Dakota, o cão mostrou os dentes, algo que ele nunca tinha feito com seu adestrador antes. Na borda do encontro estava uma figura vestida de couro, um homem cujo rosto estava parcialmente obscurecido por um barba grisalha e óculos escuros. Jake Morgan observava o comportamento do cachorro com intensidade crescente. Seus olhos, treinados militarmente, se estreitaram. Algo não estava certo. O cachorro não estava apenas sofrendo, ele estava alerta, e Jake Morgan sabia exatamente o que isso significava. Deixe um like e compartilhe seus pensamentos nos comentários com a cidade de onde você está assistindo. Agora vamos continuar com a história. Sophie Taylor sempre foi uma centelha de sol brilhante na pequena cidade de Riverest. Com apenas 6 anos, ela possuía uma sabedoria e compaixão que pareciam ir muito além de seus ouvidos. Com seu cabelo loiro mel frequentemente preso em rabos de cavalo descombinados e olhos que mudavam entre azul e cinza dependendo de seu humor, ela tinha um jeito de fazer todos se sentirem especiais, mas por baixo de seu exterior alegre havia uma luta diária desde os 3 anos de idade, quando o mesmo acidente de carro que tirou a vida de sua mãe e a deixou com lesão cerebral traumática. Sophie lutou contra a epilepsia. As convulsões vieram imprevisivelmente, roubando momentos de sua infância a cada episódio, mas de alguma forma ela manteve um otimismo inabalável, especialmente quando se tratava de animais. Os animais não olham para você de forma estranha quando você cai. Ela uma vez disse ao pai que eles apenas espere você se levantar. Robert Taylor era um veterinário respeitado antes que a tragédia atingisse sua família. Aos 42 anos, as mechas grisalhas prematuras em seu cabelo escuro e as linhas profundas ao redor de seus olhos contavam a história de um homem que envelheceu décadas em apenas 3 anos após perder sua esposa Jennifer. Robert fechou seu consultório, incapaz de suportar os lembretes constantes de como eles construíram tudo juntos. Ele se dedicou inteiramente aos cuidados de Sophie, trabalhando em casa como transcritor médico entre suas consultas médicas e internações hospitalares. As contas médicas aumentaram junto com o medo constante de que um dia uma convulsão pudesse levar sua filha. Embora suas mãos, antes firmes o suficiente para cirurgias delicadas, agora frequentemente tremiam quando ele ajudava Sophie com sua medicação. Um dia de cada vez, ele sussurrava para si mesmo todas as manhãs os favoritos de sua esposa, se tornando seu mantra desesperado. Dakota entrou em suas vidas como uma criatura quebrada, um filhote de pastor alemão descoberto com costelas fraturadas e queimaduras de cigarro, evidências de crueldade inimaginável. E então havia Jake Morgan, um homem cujo exterior áspero escondia profundezas inesperadas. Com sua jaqueta de couro desgastada coberta de remendos de motociclistas e braços ostentando tatuagens militares desbotadas, Jake era uma figura intimidante. Poucos em Riverest sabia que o motociclista Rudy era na verdade o EST de Jennifer Taylor. Irmão estranho tinha um ex-médico de combate do exército cujo caminho para a autodestruição após o serviço custou-lhe suas conexões familiares. Ainda menos sabiam sobre o incidente que o mandou para a prisão agredir o Dr. Mark Patterson depois que o médico recusou tratamento de emergência a uma criança do lado errado da cidade. O dia que mudou tudo, amanhecer nítido e claro, exatamente 3 anos após a morte de Jennifer Taylor. Robert estava temendo o aniversário por semanas, observando Sophie ficar mais quieta conforme a data se aproximava. O ritual que eles estabeleceram envolvia visitar a trilha de caminhada favorita de Jennifer no sopé dos Apalaches, onde flores silvestres pintavam a paisagem em sua cor favorita, cores. Este ano, Sophie insistiu em trazer
trazer um pequeno buquê de dentes de leão colhidos à mão, porque eles são fortes o suficiente para crescer em qualquer lugar, assim como a mamãe disse que eu sou. Eles estacionaram no início da trilha de familiar. Robert, verificando a bolsa médica de Sophie 2 vezes, informações de contato de emergência de medicamentos extras, capacete almofadado especializado para quedas inesperadas. O caminho serpenteava suavemente para cima através de carvalhos e nogueiras, começando a desabrochar suas folhas de primavera. Sophie pulava para frente e ocasionalmente, nunca totalmente fora da visão vigilante de Robert. Eles alcançaram o ponto Outlook, onde Jennifer amava fotografar o pôr do sol, e Robert ajudou Sophie a arrumar seus dentes de leão em um pequeno carrinho de pedras. Papai, você ouviu isso? Sophie perguntou de repente, inclinando a cabeça para um lado. Robert balançou a cabeça, ouvindo apenas o farfalhar das folhas e o canto distante dos pássaros, mas Sophie já estava se movendo, atraída por algo que só ela podia perceber. Robert a seguiu ansiosamente, chamando-a para diminuir a velocidade. Quando a alcançou, encontrou sua filha ajoelhada ao lado de um tronco caído, falando com a voz gentil que ela reservava para criaturas assustadas. Está tudo bem, ela estava sussurrando, não vamos te machucar. A princípio, Robert não viu nada, então um leve movimento revelou a fonte da preocupação de Sophie. Um filhote de pastor alemão com não mais de 3 meses de idade, preso sob a madeira podre. O pelo do animal estava emaranhado com lama e sangue. Uma pata traseira torcida em um ângulo não natural. O mais perturbador eram as queimaduras circulares visíveis onde o pelo havia sido arrancado da pele. Marcas cruéis deliberadas que fizeram o estômago de Robert revirar. Papai, ele está muito ferido. Sophie disse, lágrimas brotando em seus olhos. Como eu estava depois do acidente, temos que ajudá-lo. Os instintos veterinários de Robert assumiram o controle. Ele avaliou cuidadosamente o filhote. Maeo gravemente desidratado, com vários ferimentos, mas milagrosamente ainda vivo, usando sua jaqueta para criar uma transportadora improvisada. Ele envolveu delicadamente o animal trêmulo. O cachorro não se debateu nem mordeu. Em vez disso, fixou Sophie com um olhar intenso que parecia reconhecer. Ele sabe que estamos ajudando, Sophie disse com absoluta certeza. Vou chamá-lo de Dakota, significa amigo em nativo americano. Na verdade, querido, é um pouco mais complicado do que isso. Robert começou e então se interrompeu. Dakota é perfeito. O hospital de animais mais próximo estava fechado para reforma. Então Robert dirigiu até o santuário animal Blue Ridge. Ele doou seu equipamento veterinário para lá depois de fechar sua clínica, e sabia que a diretora, Dra. Sarah Williams, ajudaria sem questionar. O santuário ficava aninhado contra o sopé da montanha. Sua extensa propriedade abrigava de tudo, desde animais de fazenda abandonados a animais selvagens feridos. Sarah os encontrou na entrada, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação. Traga-o de volta imediatamente. Ela dirigiu P, conduzindo-os pelo prédio principal até uma sala de exames bem equipada que Robert reconheceu que continha muitos de seus antigos instrumentos, múltiplas fraturas, desidratação, desnutrição e essas queimaduras. A voz de Sarah endureceu enquanto ela examinava Dakota delicadamente. Alguém fez isso deliberadamente. Precisaremos relatar isso. Enquanto Sarah se preparava para os raios-x, Sophie sentou-se ao lado da mesa de exame conversando suavemente com Dakota. Apesar das preocupações de Robert sobre higiene e potencial agressão, os olhos do filhote nunca deixaram a menina, e quando Sarah tentou separá-los para o procedimento, Dakota choramingou até que Sophie pudesse permanecer à vista. Eu nunca vi nada parecido com isso, Bond, especialmente com um cachorro que foi abusado. Sarah comentou que eles geralmente não confiam em humanos depois de tudo o que ele passou. O processo de reabilitação seria longo. Dakota precisou de cirurgia para sua perna quebrada, antibióticos para infecção e cuidados especializados para as queimaduras. Quando Sarah gentilmente sugeriu que considerassem deixar o filhote no santuário, Sophie se tornou estranhamente teimosa. Ele precisa de mim, ela insistiu, pequenas mãos cerradas em punhos determinados, e eu preciso dele também. Robert reconheceu a expressão no rosto de sua filha, era o olhar de Jennifer, o que sempre sinalizou uma decisão imutável. Ele providenciou para cobrir as
despesas médicas de Dakota em parcelas e se comprometeu a trazer Sophie para visitas diárias durante a recuperação do filhote. Essas visitas rapidamente se tornaram o ponto alto da vida de Sophie. Ela ficava sentada lendo livros em voz alta para Dakota, enquanto ele se curava contrabandeando guloseimas. Apesar do regime alimentar rigoroso, Robert observava com espanto a frequência de convulsões de sua filha diminuir durante essas visitas. A mudança foi sutil no início, um dia sem episódios, depois 3 e depois uma semana inteira. O neurologista de Sophie estava cautelosamente otimista, observando que animais de apoio emocional às vezes criavam melhorias mensuráveis em pacientes com condições neurológicas, o que realmente surpreendeu Robert e a equipe do santuário. Desenvolvido na terceira semana de suas visitas, Sophie estava sentada ao lado do canil de Dakota quando seu corpo enrijeceu de repente, o sinal revelador de uma convulsão iminente. Antes que Robert pudesse alcançá-la, Dakota já estava respondendo. Apesar de sua perna se recuperando, o filhote pressionou contra a porta do canil até que ela se abriu e então se posicionou contra Sophie, latindo fortemente até Robert chegar. A convulsão que se seguiu foi mais branda do que o normal e Sophie se recuperou mais rapidamente que o cachorro sabia antes de qualquer um de nós, Sarah disse depois, revisando as imagens de segurança do santuário. Olhe para o carimbo de data. Ora, ele começou a agir de forma diferente quase 2 minutos antes de seus sintomas clínicos aparecerem. Mais observações confirmaram que não foi coincidência. Dakota exibiu comportamentos de alerta consistentes antes da convulsão de Sophie, inquietação, vocalizações específicas no posicionamento físico que permitiram que Sophie se deitasse com segurança antes da convulsão acontecer. Sem treinamento formal, Dakota havia se tornado algo precioso, um sistema de alerta precoce que dava a Sophie minutos preciosos para se preparar. Existem programas especializados para cães de serviço de epilepsia, Sarah explicou a Robert uma noite, mas eles custam mais de $20 mil com listas de espera de vários anos. O que você encontrou aqui é extraordinário. Conforme Dakota se curava fisicamente, seu vínculo com Sophie se aprofundou em algo que transcendeu os relacionamentos humanos. Animais típicos. O filhote abusado, que deveria ter temido humanos, em vez disso, desenvolveu uma sintonia estranha com as necessidades médicas de Sophie. Por sua vez, Sophie floresceu em seu papel como protetora de Dakota, sua confiança crescendo enquanto ela o ajudava com seus exercícios de fisioterapia. Ele estava quebrado, e agora ele está melhorando, ela disse ao pai dela seriamente. Assim como eu, Robert os observou juntos, reconhecendo algo que ele não conseguia articular, uma conexão que parecia desbotada em vez de acidental. Quando Dakota foi finalmente liberada para adoção, a decisão já estava tomada. O filhote de pastor alemão que sobreviveu à crueldade deliberada iria para casa com a garotinha que sobreviveu a uma perda devastadora. Nenhum deles estava inteiro, mas juntos eles criaram algo completo. A ligação de River Christie. O departamento de polícia chegou 6 meses depois de Dakota se tornar parte da família Taylor. O chefe Michael Wilson explicou que sua unidade K9 estava observando Dakota durante as sessões de terapia de Sophie no centro de reabilitação, onde o departamento se ofereceu como voluntário. As habilidades naturais de alerta do pastor, inteligência e temperamento impressionaram tanto o treinador K9 que eles queriam discutir uma proposta com Robert. Não estamos tentando tirá-lo de sua filha. O chefe Wilson explicou que enquanto estavam sentados na modesta sala de estar dos Taylor, Dakota deitou-se protetoramente aos pés de Sophie. Seus olhos rastreavam o visitante desconhecido. O que estamos propondo é um programa de parceria. Dakota receberia treinamento profissional para aprimorar suas habilidades naturais e trabalharia meio período com nosso departamento. No restante do tempo, ele permaneceria como companheiro de Sophie. Robert olhou para Sophie, que estava distraidamente passando os dedos pelo pelo de Dakota. Eu não entendo que ele é um resgate com uma história traumática. Você não costuma começar com filhotes criados para um propósito específico? Oficial James Lowry, o treinador K9 do departamento, assentiu respeitosamente. Normalmente sim, mas Dakota demonstrou qualidades excepcionais. Sua capacidade de alertar sobre as convulsões de Sophie sem treinamento formal sugere uma sensibilidade extraordinária. Acreditamos que ele poderia se destacar no trabalho de detecção.
Particularmente na busca por pessoas desaparecidas ou em alertas médicos e cenários, os aspectos financeiros da proposta eram convincentes. O departamento cobriria todas as despesas veterinárias de Dakota, forneceria treinamento profissional no valor de milhares de dólares e pagaria um salário mensal que ajudaria com as contas médicas de Sophie. Em troca, Dakota trabalharia 20 horas por semana com a unidade K9 depois de completar seu treinamento. E sobre seu tempo com Sophie, Robert perguntou seus instintos protetores brilhando. Percy, Sir, pode acontecer a qualquer momento. Nós pensamos sobre isso. O chefe Wilson respondeu. Combinamos com o Dr. Williams no santuário para desenvolver um cronograma de treinamento especializado que acomodasse o horário escolar de Sophie e consultas médicas. Dakota trabalharia principalmente quando Sophie estivesse na escola, e nós garantiríamos que ele estivesse disponível durante seus períodos de maior risco. Sophie, que estava ouvindo em silêncio, de repente falou. Dakota receberia um distintivo de polícia e um daqueles coletes especiais. Oficial Lowry sorriu, agachando-se ao nível dela. Ele realmente seria um policial K9 oficial com seu próprio número de distintivo, e você poderia comparecer à cerimônia de formatura quando ele concluísse o treinamento. A perspectiva iluminou o rosto de Sophie momentaneamente antes que a dúvida nublasse sua expressão. Mas e se eu tiver uma grande convulsão e ele estiver trabalhando, e se eu precisar dele e ele não estiver lá? Era a pergunta que Robert tinha medo de articular por meses. Dakota tinha sido o guardião de Sophie, frequentemente alertando antes da convulsão atacar, posicionando-se para amortecer ou cair e ficando com ela durante cada episódio. O pensamento de Dakota estar ausente durante um momento crítico enviou um arrepio no coração de Robert. Apesar de suas reservas, Robert reconheceu a oportunidade que isso representava. As despesas médicas de Sophie estavam aumentando constantemente e o neurologista pediátrico especializado no condado vizinho, sua melhor esperança para um melhor gerenciamento de convulsões, não aceitou o seguro deles. O suporte financeiro do programa K9 poderia tornar isso possível. Cuidados especializados. Após extensa discussão e consideração cuidadosa, eles concordaram com um período de teste. Teota começou a treinar com o policial Lowry 3 manhãs por semana enquanto Sophie estava na escola. Shepard provou ser um aluno excepcional, dominando comandos e cenários que normalmente levavam meses para outros cães aprenderem. Os treinadores se maravilharam com sua capacidade de alternar entre o estado de alerta profissional durante as sessões de treinamento e a atenção gentil quando reunido com Sophie. Ele entende a diferença entre seus empregos. O policial Lowry explicou, observando Dakota se transformar de cão policial de foco em companheiro terapêutico no momento em que Sophie apareceu. É como se ele tivesse dois lados distintos em sua personalidade, cada um perfeitamente adequado ao seu propósito. Conforme Dakota progredia em seu treinamento, a condição de Sophie tomou um rumo preocupante. As convulsões, que haviam diminuído em frequência durante a chegada de Dakota em suas vidas, começaram a se intensificar novamente. Os episódios ficaram mais longos, mais graves e cada vez mais resistentes à medicação dela. Robert se viu fazendo viagens semanais ao pronto-socorro segurando a mãozinha de sua filha, enquanto os médicos administravam medicamentos de resgate para interromper as convulsões que não terminavam sozinhas. Precisamos ajustar seu plano de tratamento. Dr. Henderson, o neurologista de longa data de Sophie, explicou durante mais uma consulta de acompanhamento. O EEG mostrando aumento da atividade no lobo temporal. Eu gostaria de encaminhá-la para a doutora Elisa Montgomery no Children e Cerquilha 39. Esse memorial. Ela é especialista em casos complexos de epilepsia pediátrica. O coração de Robert afundou enquanto ele revisava a papelada de encaminhamento. O Children e Cerquilha 39. Esse memorial ficava a 3 horas de carro em Dr. Montgomery. Como ele temia, estava fora da rede de seu seguro. A consulta inicial sozinha custaria mais de um mês de seu salário. Há alguma outra opção? Robert perguntou, odiando o desespero em sua voz. Doutora, a expressão de Henderson suavizou com genuíno pesar pelo tratamento rotineiro da epilepsia. Sim, mas o caso de Sophie está se tornando cada vez mais complexo. O Dr. Montgomery foi pioneira em um protocolo de diagnóstico específico para casos como o dela, onde os tratamentos padrão não estão fornecendo controle adequado das convulsões. Eu não sugeriria isso se não acreditasse que era necessário naquela noite, depois que Sophie finalmente adormeceu com o Teot of vigilante ao lado de sua cama. Robert sentou-se à mesa da cozinha cercado por contas, extratos de seguro e cartas de negação.
A casa que ele e Jennifer haviam comprado com tanta esperança agora parecia estar desabando ao seu redor. O telhado precisava de reparos. O sistema de aquecimento estava falhando e agora Sophie precisava de cuidados médicos especializados. Eles não podiam pagar o programa K9. Steen ajudou, mas não o suficiente para as despesas crescentes. Em desespero, Robert ligou para Sarah Williams no santuário para discutir o aumento das horas de treinamento de Dakota para compensação adicional. Sarah ouviu com simpatia e fez uma sugestão que pegou Robert de surpresa. A cerimônia de formatura do K9 é no mês que vem e é um evento comunitário significativo. As empresas locais doam generosamente para o programa. Com sua permissão, eu poderia falar com o chefe Wilson sobre destacar Sophie e a história de Dakota. Uma arrecadação de fundos coordenada com a cerimônia pode gerar apoio suficiente para o tratamento de Sophie. A ideia de exibir publicamente as dificuldades médicas de sua filha deixou Robert profundamente desconfortável. Jennifer sempre foi ferozmente protetora da privacidade de Sophie, mas diante da alternativa de negar a ela um atendimento médico potencialmente transformador, ele concordou relutantemente. As semanas que antecederam a cerimônia de formatura do K9 de Dakota foram um borrão de preparativos. Os meios de comunicação locais noticiaram a história do cão de resgate abusado que se tornou um dedicado animal de serviço a uma criança com epilepsia e um promissor K9 policial. Sophie foi entrevistada para o jornal da escola, explicando orgulhosamente como Dakota conseguia sentir o cheiro de convulsões antes que elas acontecessem. O policial Laurie providenciou para que Sophie presenteasse Dakota com seu colete oficial K9 durante a cerimônia, uma honra que a fez praticar sua parte todas as noites antes de dormir. O dia da cerimônia amanheceu claro e brilhante. O campo de treinamento do Departamento de Polícia foi transformado com fileiras de cadeiras dobráveis. Um pódio decorado com a bandeira americana e uma mesa de exposição exibindo fotos das equipes K9 formadas. Sophie usava seu vestido azul favorito com borboletas bordadas ao longo do cabelo. Trançado pela senhora Chan da porta ao lado da Dakota, tinha sido professor Ali preparou seu casaco brilhando na luz do sol da manhã enquanto o policial Laurie o colocava nos treinos finais. A cerimônia começou com o discurso de boas-vindas do chefe seguido por uma demonstração das habilidades especializadas de cada cão formando. Quando chegou a vez de Dakota, ele teve um desempenho impecável localizando os itens de treinamento escondidos e respondendo aos comandos do policial Laurie com precisão que atraiu aplausos apreciativos da plateia. Robert sentou na primeira fila ao lado de Sophie, seu peito apertado com emoções conflitantes, orgulho pelas conquistas de Dakota e ansiedade sobre o apelo de arrecadação de fundos que se seguiria. Quando a demonstração de Dakota terminou, o policial Laurie chamou Sophie para a área de apresentação. Ela caminhou para frente cuidadosamente carregando o colete K9 de tamanho especial com Dakota bordado ao lado da insígnia da polícia. O público ficou em silêncio enquanto a garotinha solenemente apresentou o colete ao policial Laurie, que ajudou a colocá-lo em Dakota. O pastor ficou perfeitamente imóvel, sua postura de alguma forma transmitia dignidade, apesar das câmeras piscando e da multidão murmurando, e agora o oficial Laurie anunciou que Teota gostaria de demonstrar sua habilidade mais importante, aquela que inspirou nosso departamento a recebê-lo em nosso programa K9. Este foi o momento que eles planejaram. Dakota faria uma demonstração de alerta de convulsão com um voluntário em treinamento, mostrando a habilidade que o tornava excepcional. Mas quando Sophie se virou para voltar para seu assento, Dakota repentinamente enrijeceu, sua atenção fixada nela com uma intensidade que Robert reconheceu imediatamente. Sophie! Robert gritou, já se levantando de sua cadeira, mas era tarde demais na frente de centenas de testemunhas. O corpo de Sophie ficou rígido, seus olhos revirando quando ela desabou no campo gramado. Dakota saiu da formação antes que alguém pudesse reagir, posicionando-se sob o corpo em queda de Sophie e latindo o alerta específico que ele havia desenvolvido para suas convulsões mais graves, de que a demonstração havia se tornado horrivelmente real. O que se seguiu foi um borrão de atividade. O oficial Laurie ligou para o posto de paramédicos próximo como precaução.
Robert administrou a medicação de emergência de Sophie com as mãos trêmulas. Dakota se recusou a sair do seu lado mesmo quando a equipe médica chegou. A convulsão não respondeu à medicação de resgate inicial, continuando com uma intensidade que deixou os lábios de Sophie tingidos de azul. Precisamos transportar agora o líder. O paramédico decidiu transferir Sophie com eficiência para um trecho. O general Riverest está a 7 minutos de distância enquanto eles carregam Sophie na ambulância. Dakota tentou segui-lo, lutando contra o aperto do policial Lowry. A angústia do pastor era palpável. Seus latidos alertas continuaram mesmo quando as portas da ambulância se fecharam. Naquele momento, Robert tomou a decisão em uma fração de segundo de deixá-lo vir. Ele disse ao policial Lowry que já estava entrando na ambulância. Ela precisava dele. O colete cerimonial K9 foi removido às pressas quando Dakota pulou na ambulância, imediatamente se posicionando o mais perto de Sophie que os paramédicos permitiram. Ele durante toda a jornada frenética até o General Rivercrest. Enquanto a convulsão de Sophie continuava além da marca de 15 minutos que constituía o status epilepticus, Dakota manteve sua atenção vigilante, ocasionalmente fazendo contato visual com Robert como se para comunicar preocupação compartilhada. Eles chegaram ao hospital e encontraram o departamento de emergência já alertado sobre a situação. O Dr. Mark Peterson, o médico responsável, mal olhou para Dakota enquanto transferiam Sophie para uma sala de tratamento. Nenhum cachorro no pronto-socorro, ele afirmou, apontando firmemente para a área de espera. Política do hospital. Robert começou a protestar, mas uma enfermeira interveio, reconhecendo a função especializada de Dakota. Seu cão de alerta de convulsão Dr. Peterson fomos instruídos a fazer acomodações para animais de serviço com relutância visível. Peterson permitiu que Dakota permanecesse, embora ele insistisse que os cães ficassem do outro lado da sala de tratamento enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar Sophie, cuja convulsão finalmente começou a diminuir sob a influência de medicamentos mais fortes. Robert se viu observando Dakota atentamente. O comportamento do pastor mudou de alerta para vigilante, seus olhos nunca deixando o rosto de Sophie. O que nenhum deles percebeu naquele momento caótico foi que esta convulsão marcou o início do capítulo mais desafiador em sua jornada, um que testaria os limites da medicina santa, revelaria conexões inesperadas e, finalmente, demonstraria o vínculo extraordinário entre uma garota quebrada e o cachorro que se recusou a deixá-la ir. As luzes fluorescentes do departamento de emergência do Riverest General Hospital lançavam sombras duras no rosto pálido de Sophie enquanto a equipe médica trabalhava para estabilizar sua condição. O Dr. Mark Peterson se movia com eficiência clínica, latindo ordens para dosagens de medicamentos e testes de diagnóstico, enquanto mal reconhecia a presença de Robert. 6 horas após a admissão, a atividade convulsiva de Sophie finalmente cessou, mas ela permaneceu inconsciente, seu pequeno corpo conectado a uma série alarmante de equipamentos de monitoramento. Administramos 3 rodadas de medicamentos anticonvulsivantes. O Dr. Peterson explicou que revisar os prontuários sem fazer contato visual, a convulsão parou, mas ela não está recuperando a consciência. Natasha, que esperaríamos. Precisaremos executar um EAG para avaliar a atividade cerebral e verificar se há danos potenciais devido à atividade convulsiva prolongada. Robert ficou ao lado da cama de sua filha, uma mão descansando protetoramente perto da dela, a outra acariciando distraidamente a cabeça de Dakota. O pastor manteve uma presença silenciosa e vigilante durante toda a emergência, seu comportamento impecável. Apesar do ambiente caótico, esta não é sua primeira convulsão séria. Robert explicou que seu tempo de recuperação varia, mas ela geralmente começa a responder em poucas horas. A expressão do Dr. Peterson permaneceu impassível enquanto ele fazia outra anotação no prontuário de Sophie. Sr. Taylor, estado epilético, convulsões com duração de mais de 30 minutos podem causar danos neurológicos significativos. Sua filha convulsionou por quase 45 minutos antes de alcançarmos o controle. Precisamos nos preparar para a possibilidade de que este episódio tenha sido qualitativamente diferente de suas experiências anteriores.
anteriores a franqueza da avaliação de Peterson atingiu Robert como um golpe físico. Ele olhou para Dakota tirando força da presença constante do cachorro. O Dr. Henderson está cuidando da epilepsia dela desde os 3 anos. Gostaria que ele fosse consultado sobre o caso dela. O Dr. Henderson está viajando para uma conferência. Peterson respondeu com desdém. Iquote, eu revisei os registros dela e sou totalmente capaz de cuidar dela agora. Preciso verificar outros pacientes. Uma enfermeira virá em breve para levá-la para o EEG. Iquote. Quando Peterson saiu da sala, Robert notou a atenção de Dakota mudando de Sophie para o médico. A postura do pastor mudou sutilmente enquanto ele rastreava os movimentos de Peterson. Era o mesmo estado de alerta que ele demonstrava ao encontrar algo potencialmente ameaçador durante seu treinamento K9. Não agressão, mas consciência intensificada. As horas que se seguiram se misturaram em uma névoa de testes de diagnóstico, consultas silenciosas em corredores logo além da audição de Robert e o bip constante do equipamento de monitoramento. Dakota permaneceu uma sentinela firme, mas Sophie permitiu que ele ficasse. Graças ao seu status oficial de K9 e à intervenção de uma enfermeira simpática que lhe trouxe água e arrumou uma pequena cama ao lado da de Sophie, pouco depois da meia-noite. Robert cochilou agitadamente na desconfortável cadeira de visitas, apenas para ser acordado assustado pelo suave quando o pastor se levantou. A atenção estava fixa em Sophie. Robert imediatamente verificou os monitores, que não mostraram nenhuma mudança. Em seguida, estudou o rosto da filha. Sua cor parecia diferente, um sutil tom acinzentado sob o nariz. A enfermeira Robert chamou, pressionando o botão de chamada repetidamente. Algo está errado, por favor, alguém venha ver como ela está. A enfermeira noturna chegou rapidamente. Avaliou os sinais vitais de Sophie e imediatamente chamou o médico de plantão. Em poucos minutos, a sala se encheu de pessoal médico. Robert se viu pressionado contra a parede. Dakota ao seu lado enquanto os médicos emitiam ordens rápidas de disparo. Os alarmes do monitor começaram a soar em coro dissonante, enquanto os níveis de oxigênio de Sophie despencavam. Uma parada respiratória. Alguém gritou, iniciando o protocolo de ressuscitação. Robert observou horrorizado enquanto eles colocavam um tubo de respiração na garganta de sua filha, conectando-o a um ventilador que iniciava o trabalho rítmico de respirar. Respirando por ela, um médico que ele nunca tinha visto antes. O médico responsável pela noite realizou um rápido exame neurológico, iluminando os olhos sem resposta de Sophie e testando seus reflexos, mas pagou. O Dr. Peterson, o responsável, instruiu uma enfermeira. Ele está acompanhando o caso e queria ser notificado de quaisquer alterações. 20 minutos agonizantes depois, Peterson chegou com seu uniforme hospitalar parecendo recém-trocado, apesar da hora tardia. Ele revisou os novos resultados dos testes com o médico assistente em voz baixa antes de se aproximar de Robert. Sr. Taylor, o estado de sua filha piorou significativamente. Peterson afirmou que o EEG mostra atividade cerebral mínima e que ela agora precisa de suporte ventilatório. Essas descobertas, combinadas com sua incapacidade de responder a estímulos, indicam comprometimento neurológico grave. O que você está dizendo? Robert perguntou com a voz quase inaudível. Estou dizendo que a convulsão prolongada parece ter causado danos cerebrais catastróficos. Continuarei com os cuidados de suporte e monitoramento, mas você deve se preparar para a possibilidade de ela não recuperar a função neurológica significativa. Peterson fez essa avaliação devastadora com distanciamento clínico, já voltando para a estação de enfermagem. Espere, Robert ligou, desespero em sua voz. Deve haver algo mais que possamos fazer. Especialistas, podemos consultar. Tratamentos que não tentamos. Peter lá dentro, verificando seu relógio. Sr. Taylor, eu entendo que isso é difícil de aceitar. Estamos fornecendo o padrão de atendimento para essa condição, dados nossos recursos limitados e a gravidade dos danos. A transferência para uma instalação especializada seria feudal.
A coisa mais gentil agora é se concentrar em medidas de conforto e começar a considerar as decisões de fim de vida. Robert olhou para o médico em descrença, incapaz de processar a sugestão de que ele deveria se preparar para a morte de Sophie. Ela tem 6 anos, ele disse entorpecido. 6? Você não pode simplesmente me dizer para desistir dela. Eu não estou sugerindo que você desista, Peterson respondeu, uma ponta de impaciência rastejando em seu tom. Estou dando a você minha avaliação médica baseada em 30 anos de experiência. Sua filha sofreu lesão neurológica catastrófica. A medicina moderna tem suas limitações. Ao longo desta troca, Dakota tinha ficado cada vez mais agitado, andando de um lado para o outro entre Sophie ruim na porta, choramingando suavemente em um padrão que Robert reconheceu dos alertas de convulsão do cachorro. Observando este comportamento, Robert sentiu uma onda de resolução cortar seu choque. Eu quero uma segunda opinião, ele afirmou firmemente, e eu quero que ela seja transferida para o Children e Cerquilha 39. Esse memorial para o serviço do Dr. Montgomery. Ela é especialista em casos complexos de epilepsia pediátrica. A expressão de Peterson endureceu. Sr. Taylor, esse não é um pedido razoável. Primeiro o Children e Cerquilha 39. Esse memorial fica a quase 3 horas de distância. Sua filha não está estável o suficiente para transferência. Segundo, seus serviços especializados seriam desperdiçados em um caso com um prognóstico tão ruim. Terceiro, pelo que eu entendo, seu seguro não cobre tratamento lá. Eu não me importo com o seguro. Robert insistiu que descobriremos isso. Sophie merece todas as chances, mesmo se eu aprovar a transferência, o que eu não vou aprovar. O conselho de ética deles provavelmente se recusaria a aceitar um caso com perspectivas tão mínimas de recuperação. Isso privaria outras crianças de recursos que poderiam realmente ajudá-las. O tom de Peterson assumiu uma qualidade condescendente que acendeu uma faísca de raiva na dor de Robert. Você não sabe, minha filha, Robert disse, lutando para manter a compostura. Ela superou todos os obstáculos lançados a ela desde o acidente. Ela merece mais do que ser descartada após um exame. Peterson olhou para o relógio novamente sem fazer nenhum esforço para esconder sua impaciência. Vou pedir outro EG para amanhã, mas não espero que os resultados mudem. Tente descansar um pouco, Sr. Taylor. A enfermeira pode lhe fornecer um berço. Depois que Peterson saiu, Robert afundou na cadeira do visitante, oprimido pelo desamparo. Dakota se aproximou, descansando a cabeça no joelho de Robert em um gesto de solidariedade. Os olhos do pastor tinham profundidade de compreensão que rompeu a compostura de Robert, e ele finalmente se permitiu chorar, uma mão agarrando os dedos flácidos de Sophie, o outro enterrado no pelo de Dakota. Pela manhã, a condição de Sophie permaneceu inalterada. O EG de acompanhamento confirmou a avaliação de Peterson: atividade cerebral mínima insuficiente para manter as funções básicas sem suporte. Conforme o dia avançava, vários profissionais médicos iam e vinham. Suas expressões mudavam de preocupação profissional para uma pena mal disfarçada quando pensavam que Robert não estava observando. Por volta do meio-dia, o policial Lowry chegou trazendo roupas limpas para Robert e comida para Dakota. O treinador K9 observou a condição de Sophie com calma e gravidade, colocando uma mão solidária no ombro de Robert. Todo o departamento estava torcendo por ela. Lowry disse simplesmente: o chefe Wilson está perguntando se há algo que possamos fazer, arrecadando fundos para especialistas, organizando transporte, o que você precisar. Robert explicou a recusa de Peterson em considerar a transferência e sua rejeição de outras opções de tratamento. Enquanto falava, ele notou a expressão de Lowry mudar, um lampejo de reconhecimento cruzando suas feições ao ouvir o nome de Peterson. Lowry repetiu pensativamente: cara alto, cerca de 60 anos, meio grisalho, sempre parece que está sentindo um cheiro ruim. Robert assentiu surpreso com a descrição precisa. Então Lowry continuou, sua voz baixa: a história ali. Cerca de 5 anos atrás, Jake Morgan, você sabe que o motociclista que dirige o programa de extensão para veteranos agrediu Peterson no estacionamento do hospital e pegou 18 meses de prisão por isso. A história que circulava pela cidade era que Peterson havia recusado uma criança do parque de trailers que precisava de atendimento de emergência. Problemas com seguro ou algo assim. A criança acabou com complicações permanentes. Jake perdeu o controle quando descobriu que a informação se instalou desconfortavelmente na mente de Robert, adicionando outra dimensão à atitude desdenhosa de Peterson.
Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu novamente para admitir uma jovem neurologista que se apresentou como doutora Amara Singh, explicando que estava consultando o caso de Sophie a pedido da administração do hospital. A doutora Singh revisou os testes de Sophie e a examinou cuidadosamente, prestando atenção cuidadosa às respostas pupilares e às reações reflexas sutis que Peterson parecia ignorar durante o exame. Dakota observou atentamente seu comportamento, marcadamente diferente das visitas de Peterson. Mais calmo, menos agitado. Sr. Taylor, o Dr. Singh disse, finalmente, gostaria de solicitar testes adicionais, um EEG mais abrangente com protocolos de provocação e medidas específicas de resposta autonômica. A avaliação da Dra. Peterson se concentra na atividade cortical, mas há funções cerebrais mais profundas que devemos avaliar antes de tomar uma decisão definitiva. Prognóstico. Pela primeira vez em 24 horas, Robert sentiu um leve vislumbre de esperança se o Dr. Peterson aprovaria esses testes. Ele parecia convencido de que uma intervenção adicional seria inútil. A expressão da Dra. Singh permaneceu profissionalmente neutra, mas seus olhos transmitiam compreensão. Neurologista consultora. Posso solicitar esses testes independentemente. Já discuti isso com o chefe de medicina. Os testes adicionais consumiram a maior parte da tarde. Robert permaneceu ao lado de Sophie, obtendo força da presença inabalável de Dakota e do apoio silencioso do oficial Lowe. Conforme a noite se aproximava, a Dra. Singh retornou sua expressão séria, mas não sem esperança. Os testes adicionais mostram algo interessante, ela explicou, exibindo leituras complexas em seu tablet, a atividade cortical típica mínima, que é o foco da Dra. Peterson. No entanto, estamos vendo reserva de funções autonômicas e algumas respostas subcorticais que sugerem que o dano pode ser menos catastrófico do que o avaliado inicialmente. É possível que estejamos lidando com um estado pós-CL profundo em vez de danos irreversíveis. O que isso significa para Sophie? Robert perguntou, apegando-se a cada palavra. Significa que não devemos nos precipitar em conclusões pessimistas. O Dr. Singh respondeu cuidadosamente. Eu recomendaria continuar com os cuidados de suporte e considerar a transferência para um neurologista pediátrico centro-lógico para avaliação mais especializada assim que ela se estabilizasse para transporte. Dra. Montgomery no Children e Cerquilha 39, esse memorial seria o ideal dada sua experiência em síndromes complexas de epilepsia. A esperança vacilou brevemente antes da realidade intervir. Dra. Peterson disse que ela não estava estável o suficiente para transferência e o seguro não cobrirá o tratamento no Children e Cerquilha 39, esse memorial. Dra. Singh pareceu escolher suas próximas palavras com precisão quanto à estabilidade. Acredito que ela poderia ser transportada com segurança com suporte médico apropriado em relação à cobertura do seguro, que infelizmente está fora da minha alçada, mas talvez a assistente social do hospital pudesse discutir opções com você. A conversa deles foi interrompida quando o Dr. Peterson entrou claramente descontente ao encontrar o Dr. Singh presente. Eu não fui informado sobre esses testes adicionais, ele disse revisando os resultados exibidos em seu tablet. O chefe de medicina aprovou a consulta. Dr. Singh respondeu uniformemente. Dada a idade da paciente e a complexidade de sua condição, uma segunda opinião neurológica foi considerada apropriada. Peterson descartou suas descobertas com um breve aceno. Observações acadêmicas interessantes, mas elas não mudam o prognóstico fundamental. Sr. Taylor, eu discuti o caso de sua filha com nosso comitê de ética. Dada sua condição e poucas perspectivas de recuperação, estamos recomendando a transição para confortar o cuidado. Apenas o eufemismo clínico para desistir atingiu Robert como um golpe físico. Absolutamente não, ele disse, sua voz firme. Apesar da turbulência interior, Dr. Singh apenas disse que há sinais de que o
Dano pode não ser tão grave quanto você pensava. Dr. Singh está oferecendo falsas esperanças com base em leituras anômalas. Peterson respondeu: eu tenho praticado medicina desde antes de entrar na faculdade de medicina. A realidade é que continuar a intervenção agressiva apenas prolonga o inevitável e causa sofrimento desnecessário. O debate poderia ter continuado, mas foi interrompido por uma onda repentina de alarmes dos monitores de Sophie. Sua frequência cardíaca despencou quando o alarme do ventilador soou. O Dr. Singh correu para o lado da cama de Sophie pedindo medicamentos de emergência, enquanto sua condição se deteriorava rapidamente. Ela está desabando, Singh gritou, já começando as compressões torácicas no carrinho de emergência. Os próximos 45 minutos se passaram em um borrão de pesadelo de esforços de ressuscitação. Robert se viu pressionado contra a parede mais uma vez, segurando a coleira de Dakota enquanto a equipe médica lutava para reiniciar o coração de Sophie. Quando eles finalmente deram um passo para trás, expressões sombrias. Dr. Peterson se virou para encarar Robert. Hora da morte, 7h42 da noite, ele declarou, fazendo uma anotação em o prontuário de Sophie com finalidade: sinto muito, Sr. Taylor, fizemos todo o possível, mas seus ferimentos eram muito graves. Robert olhou incrédulo, incapaz de processar as palavras, enquanto o Dr. Singh verificava as pupilas de Sophie uma última vez e silenciosamente confirmava o pronunciamento de Peterson. Dakota, que havia permanecido estranhamente imóvel durante toda a crise, de repente começou a choramingar, não o padrão de alerta que Robert reconheceu, mas um som baixo e triste que quebrou algo essencial dentro dele. Você gostaria de um tempo com ela? Uma enfermeira perguntou gentilmente, já começando a desconectar o equipamento de monitoramento. Podemos remover o tubo de respiração e torná-lo confortável para você se despedir. Robert assentiu entorpecido, observando enquanto eles transformavam sua vibrante e resiliente filha em uma forma imóvel sob os cobertores do hospital. Quando terminaram, ele se aproximou de sua cabeceira. Dakota seguindo silenciosamente em seus calcanhares. Ele pegou a mão de Sophie, ainda quente, mas terrivelmente imóvel, e percebeu com esmagadora finalidade que o impensável havia acontecido. Apesar de todas as promessas que ele havia feito para protegê-la desde a morte de Jennifer, Sophie se foi. 3 dias depois, a comunidade de Rivercrest se reuniu no cemitério Greenhaven para dizer seu último adeus a Sophie Taylor. A manhã de março amanheceu nublada, mas secara a luz do sol suave filtrando através das nuvens que combinavam com o humor sombrio dos mers reunidos. Greenhaven ocupava uma encosta suave com vista para a cidade e seus jardins cuidadosamente cuidados, pontilhados de carvalhos maduros que testemunharam gerações de tristeza e lembranças. Robert Taylor estava ao lado do caixão branco de sua filha, mal reconhecendo o homem refletido em sua superfície polida. As últimas 72 horas passaram em uma névoa de telefonemas de papelada e arranjos, todos conduzidos com a precisão mecânica de alguém que se move através de um pesadelo. O diretor da funerária foi gentil, mas eficiente, guiando Robert através de decisões que nenhum pai deveria ter que tomar. O menor caixão em seu catálogo, a seleção de um lote de sepultamento perto do túmulo de Jennifer, o texto para um obituário que tentava encapsular a vida inacabada de uma criança de 6 anos. O pastor Williams da igreja da comunidade se aproximou do pódio montado ao lado do túmulo, sua Bíblia, bem usada, aberta em suas mãos envelhecidas. O ministro idoso batizou Sophie quando ela era uma criança, e tinha sido uma presença constante no funeral de Jennifer. 3 anos antes, ele observou os mers reunidos, quase 200 pessoas, muitas carregando pequenos bichinhos de pelúcia ou rodas de alfinetes coloridas que Sophie amava, e começou o culto com uma oração gentil por conforto. Amigos, vizinhos, família, o pastor Williams começou a falar através do silêncio. Reunimos-nos hoje carregando um fardo que parece pesado demais para carregar: a perda de uma criança. Sophie Elizabeth Taylor iluminou nossa comunidade por 6 curtos anos com sua coragem, sua gentileza e seu espírito extraordinário. Enquanto o pastor continuava, Robert permaneceu imóvel, mas seu olhar fixo no pequeno caixão branco adornado com um ramo de flores silvestres coletadas na trilha de caminhada onde encontraram Dakota. O cachorro não teve permissão para comparecer ao culto. O agente funerário explicou gentilmente, mas com firmeza, sua política contra animais em cerimônias fúnebres.
Dakota permaneceu na unidade K9 da polícia sob os cuidados vigilantes do oficial Lowe. O pastor teria recusado comida desde a morte de Sophie. Nesse momento, o pastor Williams anunciou que o pai de Sophie gostaria de compartilhar algumas palavras de lembrança. Robert subiu ao pódio como um homem caminhando debaixo de cerquilha 39, água. Cada passo exigia esforço consciente. Ele desdobrou o papel onde ele tentou destilar a essência de sua filha em palavras e então a colocou de lado sem uso. Minha filha, ele começou, sua voz quase inaudível antes de ganhar força. Adorava colecionar pedras não valiosas, apenas comuns seixos que chamavam sua atenção. Ela encontrava uma em uma caminhada ou no parquinho, e a trazia para casa insistindo que era especial. Seu quarto tem potes cheios desses tesouros, pedras, que a maioria de nós passaria por cima sem perceber. Ele fez uma pausa respirando fundo. Depois que sua mãe morreu, Sophie me disse algo que nunca esquecerei. Ela disse: papai, as pessoas são como minhas pedras, todas elas têm algo especial, mas às vezes você tem que olhar com muito cuidado para ver isso. Aos 6 anos ela entendeu algo que muitos adultos nunca aprenderam, que o valor nem sempre é óbvio, que todos merecem uma segunda olhada. Por todo o cemitério um choro silencioso podia ser ouvido. Enquanto Robert continuava, ela viu algo especial em Dakota quando ele estava quebrado e abandonado. Ela viu isso em seus colegas de classe que outros ignoraram, e ela viu isso em mim mesmo quando a dor me fez uma sombra do pai que ela merecia. Sua voz ameaçou quebrar, mas ele continuou. Sophie lutou contra as limitações desde o dia em que nasceu. Sua epilepsia nunca a definiu. Era apenas uma parte de sua história, não o livro inteiro. Ela enfrentou cada desafio com uma coragem que me humilhou diariamente. O mundo está mais escuro sem sua luz, mas eu sei que ela gostaria que continuássemos procurando algo especial nos outros para continuar coletando aqueles tesouros esquecidos que dão sentido à vida. Quando Robert retornou ao seu lugar ao lado do caixão, a senhora Shin, a vizinha favorita de Sophie, que a ensinou a dobrar tesouros de origami, começou a cantar Amazing Grace, sua voz clara de soprano ecoando pela encosta. Os enlutados reunidos se juntaram para criar uma melodia que parecia subir e descer com a brisa suave farfalhando através dos carvalhos. Perto da parte de trás do encontro, parcialmente obscurecida por uma grande pedra memorial, estava uma figura solitária. Jake Morgan havia chegado quando o serviço começou, mantendo uma distância respeitosa da assembleia principal. Sua jaqueta de couro estava fechada contra o frio de março e óculos escuros escondiam seus olhos, mas nada podia esconder a tensão rígida em sua postura enquanto observava os procedimentos. Poucos dos enlutados notaram sua presença, menos ainda o reconheceram como o irmão mais novo de Jennifer Taylor, o tio que Sophie nunca conheceu, como concluiu o hino. O pastor Williams convidou os Mers para colocar seus pequenas homenagens, os bichos de pelúcia, broche, wheels, beats e cartões desenhados à mão dos colegas de classe de Sophie em uma cesta especial que permaneceria com a família. A procissão solene tinha acabado de começar quando uma comoção perto da entrada do cemitério interrompeu a cerimônia. O policial James Lowry estava correndo pelo caminho de cascalho, visivelmente angustiado ao se aproximar de Robert, seguindo logo atrás dele, lutando contra uma coleira da polícia estava Dakota. A intensidade focada do pastor alemão era palpável mesmo à distância. Este não era o comportamento de um cão que havia quebrado o treinamento nisso, mas sim de alguém respondendo a um imperativo além da compreensão humana. Sinto muito, Lowry sussurrou urgentemente para Robert. Ele arrombou 2 portas de segurança na instalação quando tentei contê-lo. Ele Lowry gesticulou para uma manga rasgada e o que parecia ser um pequeno ferimento defensivo em seu antebraço. Ele nunca demonstrou agressividade, antes pensei que talvez ele devesse estar aqui para se despedir. Robert assentiu silenciosamente. Emocionalmente exausto demais para objetar, o agente funerário se aproximou com uma expressão preocupada, preparado para impor a política de proibição de animais, mas algo no rosto devastado de Robert o impediu de intervir. Apenas por um momento Robert pediu silenciosamente e ele era seu protetor. Ele merece dizer adeus também. Com permissão relutante concedida, Lowry cautelosamente aliviou a tensão na coleira de Dakota. O pastor fez uma pausa examinando o Mers reunido antes que seu olhar se fixasse
avançasse no caixão de Sophie com passos decididos. Dakota se aproximou do pequeno caixão branco, seu movimento deliberado e medido quando o Mer se separou para criar um caminho. Ao chegar ao caixão, Dakota fez algo inesperado. Em vez de apenas cheirar ou circular o caixão como Lori havia previsto, o pastor se içou colocando suas patas dianteiras na borda do caixão antes de graciosamente puxar seu corpo para cima. Lá ele se acomodou esfinge como seus olhos inteligentes examinando os rostos chocados dos enlutados antes de pousar em Robert com uma intensidade que parecia se comunicar através da barreira das espécies. Senhor, o agente funerário começou a avançar com óbvio desconforto. Receio que não possamos permitir esperar. Robert interrompeu algo no comportamento de Dakota, capturando sua atenção total. Isso não era tristeza como ele esperava, ou gemido triste, ou círculos inquietos que o cão havia exibido no hospital. A postura de Dakota estava alerta, suas orelhas para frente e corpo tenso, com o mesmo atenção vigilante que ele demonstrou ao monitorar Sophie em busca de atividade convulsiva de sua posição perto do fundo do encontro. Jake Morgan tirou os óculos escuros, seus olhos experientes se estreitaram enquanto ele observava o comportamento do pastor alemão. 20 anos como médico de combate o ensinaram a reconhecer padrões que outros não perceberam, e algo sobre a postura de Dakota desencadeou uma memória profissional que ele não conseguia identificar imediatamente. Ele não está de luto, Jake murmurou para si mesmo, atraindo um olhar curioso de um enlutado próximo. Essa é uma postura alerta. O agente funerário estava ficando cada vez mais angustiado, gesticulando para o policial Lowry remover o cachorro. Senhor Taylor, por favor, isso é altamente irregular, precisamos prosseguir com o serviço. Robert mal o ouviu, paralisado pelo comportamento de Dakota. O pastor começou a fazer um som suave e rítmico de choro, não o lamento triste da dor, mas o padrão distinto que Robert passou a associar com o alerta de convulsão de Sophie. Ele está alertando. Robert sussurrou, uma esperança terrível e impossível começando a se formar porque ele alertaria se suas palavras fossem interrompidas. Quando Dakota de repente latiu bruscamente, a vocalização específica que ele usava apenas para as convulsões mais graves de Sophie, aquela que significava que intervenção imediata era necessária. O som ecoou o cemitério Hillside, assustando um bando de pombas de luto de um carvalho próximo. Naquele animal sob controle, o agente funerário exigiu sua compostura profissional, finalmente quebrando isso. É completamente inapropriado. O oficial Lowry avançou para resgatar Dakota, mas o pastor rosnou baixo em sua garganta, um aviso que parou o oficial K9 em seu caminho. Este não era o comportamento de um cão que havia quebrado o treinamento, isto era a resistência calculada de um animal convencido de que sua missão era vital. Algo está errado, Lowry disse baixinho para Robert. Eu nunca o vi agir assim, nem mesmo durante o treinamento de proteção mais intensivo. Na parte de trás do Gathering, Jake Morgan estava avançando sua mente e finalmente conectando o comportamento de Dakota às memórias de seu serviço militar. Durante sua implantação, ele havia trabalhado ao lado de cães de detecção médica treinados para alertar sobre mudanças fisiológicas sutis em pacientes, mudanças frequentemente imperceptíveis para observadores humanos. Os cães alertando Jake gritaram, empurrando os enlutados assustados. Alguém precisa verificar, senhor. Por favor, volte para o seu lugar. O agente funerário interrompeu, gesticulando para a equipe do cemitério intervir. Estamos no meio de um serviço. Jake o ignorou, continuando sua abordagem até que ele ficou diante de Robert, bem perto. A semelhança familiar era inconfundível, o mesmo conjunto determinado da mandíbula que Jennifer possuía, a mesma intensidade em seus olhos. Você não me conhece, Jake. Começou sua voz rouca, suavizada com urgência, mas eu era um médico de combate. Aquele cachorro está exibindo o mesmo comportamento de alerta que nossos cães de detecção médica. Ele não está de luto, ele está tentando nos dizer algo. Robert olhou para o estranho, esperança desesperada, lutando com raiva protetora. Minha filha, se foi, ele disse cada palavra dolorosa. Os médicos confirmaram o que você está sugerindo. Dakota latiu novamente, mais insistentemente, seus olhos nunca deixando o rosto de Robert. Estou sugerindo, Jake respondeu firmemente, que os cães podem detectar mudanças fisiológicas que não podemos perceber. No Afeganistão tínhamos um retriever que podia alertar para mudanças sutis na respiração em pacientes colossais quando todo o nosso equipamento não mostrava sinais de vida. O agente funerário se colocou entre eles. Paciência profissional exausta, cavalheiros, devo insistir que prossigamos com o serviço. Este não é o momento nem o lugar para abrir o caixão. Jake interrompeu, sua voz ecoando pelo agora silencioso
reunindo um suspiro coletivo. Rose do Mers, seguido por murmúrios de choque e desaprovação. Pastor Williams avançou sua expressão preocupada. Mas gentil senhor, eu entenda que o luto assume muitas formas, mas isso não é apropriado. Vamos permitir a Sophie a dignidade de um descanso tranquilo. Jake virou-se para Robert e, ignorando todos os outros: eu sei como isso soa, eu sei o que todos estão pensando, mas aquele cachorro. Ele apontou para Dakota, ainda mantendo sua postura alerta no topo. O caixão é treinado para detectar coisas que não podemos. Algo está disparando seus alertas, e precisamos saber o que. Robert estava congelado entre a esperança impossível e o medo de aprofundar seu trauma com falsas expectativas. As palavras do Dr. Singh do hospital ecoaram em sua memória sobre funções aônicas e respostas subcorticais que Peterson havia descartado. Sobre não se precipitar em conclusões pessimistas. E Robert, o oficial Lowry, disse calmamente: eu nunca vi Dakota dar um alerta falso nenhuma vez em todo o seu treinamento. Seja lá o que for que ele esteja sentindo, é real para ele. O agente funerário deu um passo à frente, visivelmente alarmado. Senhor Taylor, não posso permitir a perturbação do conteúdo do caixão uma vez que eles foram preparados para o enterro. Isso viola os regulamentos estaduais em protocolos profissionais. Algo endureceu na expressão de Robert, o mesmo término que apareceu quando os médicos sugeriram abandonar as opções de tratamento para a epilepsia de Sophie anos antes. Essa é minha filha, ele disse simplesmente, e se houver a menor chance de ele não conseguir terminar a frase, a possibilidade é frágil demais para ser expressa em voz alta. Uma nova voz entrou na conversa. Doutora Amara Singh, que havia chegado atrasada ao culto e agora abria caminho entre os enlutados perplexos como a neurologista consultora do caso de Sophie. Eu apoio o exame de sua condição, ela afirmou com autoridade profissional. Houve achados anômalos em seus testes finais que justificam a verificação. O agente funerário olhou de Robert para o Dr. Singh e para Dakota, que manteve sua postura alerta com foco inabalável. Isso é completamente sem precedentes, ele protestou fracamente. Então chame a polícia. Robert respondeu, uma centelha de seu antigo eu retornando. Oh, espere, eles já estão aqui. Ele gesticulou para o policial Lowry e os outros policiais uniformizados que compareceram para homenagear a conexão de Dakota com sua unidade K9. O chefe Wilson deu um passo à frente entre os policiais. Dadas as circunstâncias, acredito que temos motivos razoáveis para solicitar uma avaliação médica de emergência. Ele declarou formalmente: assumirei total responsabilidade pela decisão. Os próximos minutos se desenrolaram com uma intensidade surreal. O agente funerário relutantemente se afastou enquanto o policial Lowry chamava pelo rádio os serviços médicos de emergência. Jack Morgan explicou rapidamente sua histórico médico-militar para o médico Cantar, que ouviu com interesse profissional em vez de desconsideração. Dakota permaneceu posicionado para cobrir o caixão, seu comportamento de alerta continuando com urgência inalterada. A ambulância mais próxima está a 8 minutos de distância, Lowry relatou. Mas não podemos esperar. Ele se virou para o chefe Wilson. Senhor, com sua permissão devemos verificar agora. O Wilson assentiu severamente. Faça isso com cuidado. Lowry e outro oficial se aproximaram do caixão. Dakota mudou sua posição para permitir o acesso enquanto mantinha contato físico com a tampa do caixão. Os oficiais gentilmente abriram a trava de segurança que havia sido preparada para o fechamento final. Após a cerimônia, quando a tampa foi levantada, um silêncio coletivo caiu sobre a reunião. Sophie estava pacificamente disposta contra White Satin, parecendo como se estivesse apenas dormindo em seu vestido azul favorito com bordado de borboletas. Para o olho destreinado, nada parecia uma senhorita, o que fez os cães continuarem alertando. Ainda mais confuso, Jake avançou com eficiência profissional seus anos de treinamento médico, anulando as circunstâncias bizarras. Ele pressionou 2 dedos suavemente contra o pescoço de Sophie, sua expressão concentrada por vários batimentos cardíacos. Ninguém falou, toda a assembleia prendendo a respiração coletiva. Quando Jake olhou para cima, seu rosto havia se transformado. Estou detectando um pulso, ele anunciou, sua voz firme. Apesar da afirmação extraordinária, é fraca e lenta, talvez 10 ou 12 batidas por minuto, mas está lá, doutora.
Singh imediatamente se juntou a ele confirmando sua descoberta com seu próprio exame antes de verificar rapidamente as pupilas de Sophie com uma pequena caneta de sua bolsa. Resposta pupilar mínima mas presente. Ela relatou que isso é consistente com o estado cataléptico profundo não morte. Robert sentou em seus pés oprimido por emoções muito complexas para nomear. Ela está viva, ele sussurrou com medo de acreditar, mas o hospital o atestado de óbito catalepsia é extremamente rara, mas documentada. Dr. Singh explicou rapidamente já iniciando medidas básicas de suporte de vida. Os sinais vitais podem ser suprimidos a níveis indetectáveis pelo monitoramento hospitalar padrão sem testes especializados. Pode ser confundido com morte. Dakota pulou do caixão posicionando-se ao lado de Sophie com a atenção focada que ele demonstrou durante suas convulsões. O comportamento do pastor agora fazia todo o sentido. Ele não estava de luto agora, ele estava alertando para sinais fisiológicos sutis que os sentidos humanos e o equipamento médico padrão não tinham. À distância, sirenes anunciaram a ambulância se aproximando. O chefe Wilson já estava coordenando com o despacho, explicando o sem precedentes situação e solicitando transporte imediato de helicóptero para o Hospital Memorial Infantil. O funeral. A reunião havia se transformado em uma cena médica de emergência. Enlutado recuando para criar espaço enquanto permanecia enraizado no lugar, relutante em sair até que soubessem o destino de Sophie. Durante tudo isso, Jake Morgan permaneceu ao lado de Sophie monitorando seus fracos sinais vitais com a calma prática de um médico de combate acostumado a circunstâncias extraordinárias. Quando ele finalmente olhou para Robert, a semelhança familiar era inconfundível. A mesma determinação, mas a mesma relutância em se render à sabedoria convencional. Quando o instinto sugeriu outro caminho. Você é irmão de Jennifer? Robert disse calmamente. Reconhecimento amanhecendo através de sua turbulência emocional. Jake assentiu uma vez, seu foco retornando imediatamente para Sophie. Teremos tempo para isso mais tarde. Agora sua filha precisa de cuidados médicos avançados imediatamente. O estado cataléptico provavelmente protegeu seu cérebro da privação de oxigênio, mas precisamos levá-la a especialistas. Enquanto os paramédicos chegavam e começavam a transferir Sophie para o transporte de emergência, Dakota permaneceu vigilante e recusando-se a sair do seu lado mesmo enquanto a colocavam na ambulância. O oficial Lowry não tentou contê-lo. Desta vez ele vai com ela. Robert insistiu e não argumentou. Em pé na encosta enquanto a ambulância partia com luzes piscando e sirene tocando. Os homens reunidos permaneceram imóveis tentando processar o evento extraordinário que haviam testemunhado. O funeral havia se tornado um resgate. A dor havia se transformado em esperança provisória, e a compreensão da comunidade sobre a morte em si havia sido profundamente desafiada. O pastor Williams finalmente quebrou o silêncio atordoado, seu rosto envelhecido refletindo uma mistura de choque e admiração. Em todos os meus anos, ele disse baixinho, eu nunca vi nada parecido. Eu acredito que acabamos de testemunhar algo verdadeiramente extraordinário, não apenas uma anomalia médica, mas um testemunho do vínculo entre uma criança e seu protetor. Talvez ele tenha acrescentado pensativamente, deveríamos transformar esta reunião de um funeral em um círculo de oração pela recuperação de Sophie. Enquanto os enlutados se reorganizavam em torno deste novo propósito, Jake Morgan se viu abordado pelo chefe Wilson, cuja expressão refletia preocupação profissional em vez de julgamento. Você está ciente de que há um mandado de prisão para sua pessoa? Wilson disse baixinho, afirmando em vez de pedir violação da liberdade condicional do incidente de Peterson. Jake assentiu uma vez sem arrependimento em sua expressão. Eu sei, mas eu não conseguia ficar longe do funeral da minha sobrinha. Wilson o estudou por um longo momento antes respondendo bem, parece que perdi minhas algemas hoje. Estranha coincidência, e eu espero que o processamento da papelada sua prisão possa demorar excepcionalmente tempo, talvez tempo suficiente para um juiz considerar as circunstâncias de sua violação. Ele olhou para a ambulância que partia. Você deveria ir para o hospital, sua família precisa de você. Enquanto Wilson se afastava, Jake ficou imóvel na encosta observando a ambulância desaparecer em uma curva da estrada. Após 15 anos de exílio autoimposto de sua família após a prisão e arrependimento e falta de propósito, a devoção inexplicável de um pastor alemão criou a possibilidade de redenção não apenas para Sophie,
mas talvez para ele também a sombria procissão de veículos de emergência serpenteava pelas ruas estreitas de Rivercrest, sirenes cortando a tarde pacífica, enquanto as pessoas da cidade paravam para olhar dentro da ambulância principal. Paramédicos trabalhavam febrilmente para estabilizar os frágeis sinais vitais de Sophie Taylor, enquanto Robert se ajoelhava ao lado da maca, uma mão segurando os dedos imóveis de sua filha, a outra descansando na cabeça de Dakota. O pastor alemão permaneceu anormalmente imóvel, olhos fixos no rosto de Sophie com vigilância inabalável. A pressão arterial está caindo novamente. Um paramédico chamou seu parceiro. A saturação de oxigênio estava em 83%. Robert observou impotente enquanto eles ajustavam o equipamento e administravam os medicamentos. A terminologia médica o invadia em uma onda incompreensível. O Dr. Singh, que os acompanhou do cemitério, monitorou as respostas pupilares de Sophie com foco clínico. Sua condição está se deteriorando. Singh explicou calmamente a Robert que o estado cataléptico provavelmente preservou a função cerebral inicialmente, mas ela está sem suporte médico adequado há quase 3 dias. Precisamos levá-la para atendimento avançado imediatamente. O rádio da ambulância estalou com atualizações. O helicóptero de emergência foi atrasado por problemas mecânicos e o transporte aéreo reserva estava a 20 minutos de distância, no mínimo. Sophie não tinha 20 minutos. O Children e Cerquilha 39, S Memorial está enviando sua equipe de transporte especializada. A voz do despachante anunciou por meio de estática, mas a chegada estimada é de 35 minutos. A expressão do Dr. Singh se contraiu, ela precisa de suporte de vida abrangente agora. Riverest General é nossa única opção imediata. O aperto de Robert no pelo de Dakota se apertou involuntariamente. Não está lá, ele disse com a voz rouca. Não com Peterson. Ele foi quem a declarou morta sem os testes adequados. O Sr. Taylor Singh respondeu gentilmente. Eu entendo sua preocupação, mas sua condição da filha é crítico que o Rivercrest tenha equipamento que precisamos para estabilizá-la para transporte. Não temos tempo para alternativas. A ambulância fez uma curva fechada na Hospital Drive. David sirene desligando quando eles se aproximaram da entrada de emergência onde uma equipe médica já esperava alertada por rádio para a situação sem precedentes. Entre eles estava o Dr. Peterson, seu cabelo prateado brilhando sob as luzes da baía da ambulância, sua expressão uma máscara cuidadosamente composta de preocupação profissional. Quando a porta se abriu e a maca foi retirada, Peterson deu um passo à frente assumindo o comando com autoridade praticada. Leve-a para o trauma 1. Ele orientou a equipe: quer o monitoramento cardíaco completo, bandejas de intubação prontas e o ventilador preparado. Dr. Singh, vou precisar de um briefing completo sobre sua avaliação de campo. Robert saiu da ambulância. Dakota, em seus calcanhares. O comportamento do pastor havia mudado, um rosnado baixo retumbando em seu peito, enquanto Peterson se aproximava antes que alguém pudesse intervir. Jake Morgan apareceu, tendo seguido a ambulância em sua motocicleta. Sugiro que você se afaste deste caso. Peterson. Jake, disse sua voz carregando o fio de fúria mal controlada, você já cometeu um erro catastrófico com isso. O olhar da criança Peterson se voltou desdenhosamente para Jake antes de retornar à equipe médica, transferindo Sophie pelas portas automáticas. Segurança, por favor, removam esse indivíduo da área de tratamento e tirem esse cachorro do meu departamento de emergência imediatamente. 2 seguranças se aproximaram incertos, reconhecendo claramente a figura imponente e a reputação de Jake. Antes que a situação pudesse piorar, chefe Wilson chegou com crachá na mão. Dr. Peterson. Wilson disse calmamente: dadas as circunstâncias extraordinárias, estou solicitando que o Dr. Singh mantenha a responsabilidade primária pelos cuidados de Sophie Taylor. Com consulta do especialista pediátrico do Children e Cerquilha 39, S Memorial. A expressão de Peterson endureceu. Este é meu departamento de emergência, chefe Wilson. Agradeço sua preocupação, mas as decisões médicas permanecem sob a autoridade do médico, não da aplicação da lei. Na verdade, interveio uma nova voz: em casos de potencial negligência médica, a supervisão administrativa pode estabelecer protocolos de cuidados alternativos. Todas as cabeças se viraram para ver a doutora Eleanor Wieners Rivercrest, chefe de medicina do General e Cerquilha 39,
Purp caminhando propositalmente pelas portas automáticas em seus 60 e poucos anos com cabelos grisalhos e óculos de aro de arame Wieners carregava a seriedade de 4 décadas na medicina doutora. Peterson, ela continuou secamente, por favor forneça ao Dr. Singh todos os recursos necessários, e então se apresente ao meu escritório imediatamente. O Dr. Singh coordenará com a equipe do Children e Cerquilha 39. Esse memorial. Até a chegada deles o rosto de Peterson ficou vermelho de raiva mal contida. Com todo o respeito, Dr. Wers, eu gerencio este departamento há 15 anos. Esta situação está sendo motivada por reações emocionais em vez de evidências médicas. Os vencedores das evidências responderam. Cooley está sendo levado às pressas para o trauma 1 com sinais vitais que contradizem sua certidão de óbito. Acredito que isso justifica uma revisão administrativa no mínimo. Ela se virou para Robert. Sr. Taylor, por favor, dirija-se à área de espera da família. O Dr. Singh fornecerá atualizações assim que estiverem disponíveis. Enquanto Peterson se afastava e a equipe médica desaparecia com Sophie na área de tratamento, Robert se viu guiado para uma pequena sala de espera privativa adjacente ao departamento de emergência. Dakota permaneceu pressionado contra sua perna. O pastor estava alertando. O comportamento finalmente diminuiu quando Sophie recebeu atenção médica adequada. Jake Morgan hesitou na porta da sala de espera, claramente incerto de seu lugar nesta crise familiar. Robert olhou para cima, realmente vendo seu cunhado pela primeira vez. Você deveria ficar, ele disse simplesmente. Jake acenou com a cabeça uma vez, sentando-se no lado oposto da pequena sala, suas mãos envelhecidas entrelaçadas entre os joelhos. O silêncio entre eles se estendeu, cheio de história não dita e preocupação compartilhada. Para Sophie, Jennifer tentou te encontrar. Robert finalmente disse, depois que Sophie nasceu, que queria que você conhecesse sua sobrinha. O olhar de Jake permaneceu fixo no chão. Eu não estava em condições de conhecer ninguém naquela época, especialmente um bebê. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Quando voltei da minha última missão, eu não estava bem, não conseguia dormir, não conseguia parar de ver coisas. O VA diagnosticou TEPT, pílulas prescritas que pioraram tudo. Jennifer merecia mais do que assistir seu irmão se autodestruir. Robert absorveu isso, conectando peças do quebra-cabeça da história da família. Jennifer havia compartilhado em fragmentos ao longo dos anos o incidente com Peterson, que não foi aleatório. Não, o maxilar de Jake se apertou. Eu estava na clínica ambulatorial do VA quando uma mulher entrou correndo com seu filho de talvez 5 anos, febre alta, lutando para respirar. Peterson estava cobrindo a entrada de emergência naquele dia. Ele os dispensou, disse que eles precisavam ir para a unidade do condado do outro lado da cidade porque seu seguro não cobriria o tratamento em Riverest. Eu tentei intervir, expliquei que a criança precisava de cuidados imediatos. Peterson pediu à segurança que me removesse do prédio. Ele fez uma pausa, vergonha evidente em sua expressão. Eu segui até o estacionamento, perdi o controle no momento em que me tiraram de cima dele. Eu quebrei o nariz e 2 costelas dele. O garoto acabou com danos pulmonares permanentes devido ao tratamento tardio de pneumonia bacteriana. Antes que Robert pudesse responder, a porta da sala de espera se abriu para a admissão. A doutora Singh tinha uma expressão séria enquanto se sentava em frente a eles. O estado de Sophie é crítico, mas está estabilizado. Ela explicou que iniciamos suporte de vida abrangente e medidas corretivas para os desequilíbrios metabólicos resultantes da catalepsia prolongada. A equipe especializada em transporte pediátrico do Children e Cerquilha 39, esse memorial chegará em 15 minutos para continuar seus cuidados durante a transferência. Ela se recuperará? Robert fez a pergunta quase inaudível. A compostura profissional do Dr. Singh se suavizou com compaixão. Sr. Taylor, preciso ser completamente honesto com você. Enquanto o cérebro de Sophie estava parcialmente protegido pelo estado cataléptico, ela sofreu danos significativos devido à privação de oxigênio. A extensão não ficará totalmente clara até uma avaliação neurológica abrangente no Children e Cerquilha 39, esse memorial. Mas você deve se preparar para a possibilidade de comprometimento grave. A palavra atingiu Robert com força física. Após o milagre de descobrir Sophie viva, após a onda de esperança desesperada, a realidade desabou com um peso esmagador. Sua filha poderia sobreviver, mas como uma sombra da criança vibrante que ela havia sido, o que isso significa exatamente? Ele conseguiu perguntar.
Significa Dr. Singh. Explicou gentilmente que, embora suas funções vitais básicas possam ser preservadas, a função cognitiva superior, a fala, o movimento, a memória e o aprendizado podem ser gravemente comprometidos. Alguns pacientes em situações semelhantes requerem cuidados de suporte vitalícios. Dakota gemeu suavemente, sentindo a angústia de Robert. O pastor se aproximou, oferecendo conforto sem palavras, como tantas vezes antes. Também há questões legais e éticas significativas decorrentes dessa situação. O Dr. Singh continuou cuidadosamente. O atestado de óbito errôneo. As decisões que levaram a arranjos funerários prematuros constituem grandes desvios dos protocolos médicos padrão. A depressão é XP de J que escureceu a negligência, você quer dizer ou pior. O Dr. Singh não confirmou nem negou essa caracterização. A administração do hospital já está iniciando uma revisão abrangente. Enquanto isso, nossa prioridade continua sendo o cuidado de Sophie e a transferência bem-sucedida para o Children e Cerquilha 39, S Memorial. Como se, convocado por suas palavras, a porta se abriu novamente para admitir uma enfermeira. A equipe de transporte pediátrico chegou. Eles estão se preparando para a transferência imediata. O que se seguiu foi um borrão de atividade. Sophie sendo movida para uma maca de transporte especializada, equipada com sistemas de monitoramento abrangentes. A equipe do Children e Cerquilha 39, S Memorial conferindo com o médico, dizendo sobre dosagens de medicamentos e configurações do ventilador. A papelada sendo preenchida para a transferência de emergência do atendimento durante todo o caos controlado. Dakota permaneceu presença constante ao lado de Robert, ocasionalmente olhando para a sala de tratamento onde Sophie estava deitada quando chegou o momento de mover Sophie para o helicóptero que a esperava. Robert se viu sendo conduzido pelos protocolos por uma enfermeira de transporte compassiva, mas firme receio que animais não possam acompanhar pacientes durante o transporte aéreo de medalhas. Ela explicou em Dakota que é um protocolo de segurança rigoroso. Robert olhou para o pastor que salvou a vida de sua filha, que reconheceu o que equipamentos médicos avançados e médicos experientes não perceberam. A ideia de separação neles parecia fundamentalmente errada. Ele é um oficial K9 treinado e cão de alerta médico. Robert argumentou tom desesperado em sua voz. Ele detectou sua condição quando todos os outros falharam. Eu entendo, Sr. Taylor. A enfermeira respondeu com genuína simpatia, mas os protocolos de helicóptero não permitem exceções. Mesmo para animais de serviço, o espaço da cabine é extremamente limitado e cada quilo afeta o voo. O chefe da Dynamics, Wilson, que estava coordenando com a segurança do hospital durante toda a crise, deu um passo à frente. Posso providenciar escolta policial para você em Dakota até o Children e Cerquilha 39, S Memorial. Você estará a menos de 30 minutos atrás do helicóptero enquanto a equipe médica se preparava para levar Sophie em direção ao heliporto. Dakota de repente se esforçou contra o aperto de Robert em sua coleira, choramingando urgentemente. O som era familiar, o padrão de alerta específico que precedeu as convulsões mais graves de Sophie. Espere, Robert gritou, fazendo com que a equipe médica parasse o alerta de Dakota. Algo está errado. Dr. Singh imediatamente retornou ao lado de Sophie, verificando monitores e sinais vitais. Sua saturação de oxigênio está caindo. Ela anunciou urgência, substituindo seu comportamento calmo. Precisamos ajustar as configurações do ventilador antes do transporte. A equipe pediátrica especializada se moveu com deficiência praticada, fazendo ajustes rápidos no equipamento e administrando medicamentos através da linha IV de Sophie. Durante toda a intervenção, Dakota manteve sua postura alerta, relaxando apenas quando os monitores mostraram melhora na condição de Sophie. Seu cachorro acabou de evitar uma crise potencial durante o transporte. O médico do Children e Cerquilha 39, S Memorial, reconheceu respeito genuíno em sua voz. Isso é notável. Enquanto eles se preparavam mais uma vez para mover Sophie, a realidade devastadora da situação se instalou sobre Robert como um peso físico. Sua filha havia sido incorretamente declarada morta. Ela havia sido preparada para o enterro enquanto ainda estava viva, e agora, mesmo se ela sobrevivesse, ela enfrentava uma potencial incapacidade vitalícia devido à negligência médica. O milagre de encontrá-la viva agora deu lugar à tragédia
tragédia do que havia sido perdido, o que poderia ter sido evitado com os devidos cuidados. Enquanto a equipe de transporte levava Sophie em direção ao helicóptero esperando, Robert sentiu a mão de Jake em seu ombro, um reconhecimento silencioso de dor compartilhada, e o longo caminho certo à frente à unidade de terapia intensiva pediátrica do Children e Cerquilha 39. Esse memorial hospital operava com uma eficiência silenciosa que desmentia a natureza crítica de seu trabalho. 3 dias se passaram desde o resgate dramático de Sophie e a transferência de emergência. Robert Taylor mal havia saído do lado da cama de sua filha, dormindo na poltrona desconfortável fornecida para os pais, comendo apenas quando a equipe de enfermagem compassiva insistiu que Dakota havia recebido acesso sem precedentes ao hospital por meio de uma exceção especialmente organizada. A administração do hospital, reconhecendo seu papel em salvar a vida de Sophie e sua capacidade contínua de alertar sobre mudanças sutis em sua condição antes que o equipamento de monitoramento detectasse problemas. Dra. Elisa Montgomery, diretora do Departamento de Neurologia Pediátrica e a especialista que eles haviam procurado originalmente antes da crise de Sophie, assumiu pessoalmente o controle de seu caso em seus 50 anos, com cabelos prematuramente grisalhos e olhos gentis por trás de óculos elegantes. Mas Montgomery projetou a rara combinação de brilhantismo clínico e compaixão genuína que caracterizou o médico verdadeiramente excepcional Sr. Taylor. Ela começou a se acomodar em uma cadeira ao lado de Robert durante suas rondas matinais. Gostaria de discutir os resultados da avaliação abrangente de Sophie com você. Nós completamos testes neurológicos extensivos, incluindo monitoramento especializado de EEG e avaliações de resposta funcional. Robert Strawn, se preparando para o que ele presumiu ser a confirmação do pior cenário. Dr. Singh havia descrito Jake Morgan, que havia se tornado uma figura na sala de espera. Apesar do constrangimento de sua situação com a polícia, ficou na porta a pedido de Robert. A condição de Sophie é altamente incomum. Dr. Montgomery continuou abrindo o arquivo grosso contendo os resultados dos testes. O estado cataléptico que ela experimentou é extremamente raro, particularmente em crianças. Ao revisar seu histórico médico, eu acredito que isso pode estar conectado à sua condição de epilepsia subjacente, em vez de ser apenas um resultado da convulsão prolongada como foi inicialmente assumido. Ela virou várias páginas de dados técnicos antes de continuar. O que é mais notável é o padrão de atividade neurológica que estamos observando. Enquanto certas regiões mostram comprometimento significativo da privação de oxigênio, outras demonstram preservação notável da função, em particular as áreas responsáveis pela consciência básica, processamento sensorial e reconhecimento emocional parecem em grande parte intactas. Robert se inclinou para frente com medo de esperança. O que exatamente isso significa para sua recuperação? Significa, Montgomery respondeu cuidadosamente, que o prognóstico de Sophie é significativamente melhor do que o estimado inicialmente. Já estamos vendo indicações de consciência, respostas sutis para vozes familiares, particularmente a sua, e curiosamente reações à presença de Dakota, enquanto ela ainda não recuperou a consciência no sentido convencional. Estes são sinais promissores pela primeira vez em dias. Robert sentiu algo além de medo e tristeza. Então ela pode acordar e ser ela mesma novamente. A expressão do Dr. Montgomery permaneceu profissionalmente medida. A recuperação deste tipo de evento neurológico nunca é simples. Sr. Taylor, Sophie provavelmente enfrentará desafios significativos. Possível déficit motor, dificuldades de fala em questões cognitivas que exigem reabilitação extensa. Mas sim, acredito que ela tem potencial para uma recuperação significativa, especialmente dada a sua idade e a notável neuroplasticidade do cérebro em desenvolvimento. Enquanto o médico continuava explicando as opções de reabilitação e os próximos passos, Jake Morgan mudou de posição na porta. Sua atenção foi capturada pelo movimento no corredor. Através da pequena janela da porta, ele observou um homem de terno conversando com um administrador de hospital. Olhei ocasionalmente para o quarto de Sophie. Algo no comportamento do homem em relação à solenidade da prática. A pasta de couro agarrada como um escudo desencadeou o cansaço instintivo de Jake. Com licença, ele interrompeu educadamente. Dirigindo-se ao Dr. Montgomery, há alguém no corredor que parece interessado neste quarto. Hospital.
Problema de segurança. Talvez Montgomery olhou para a porta, sua expressão endurecendo ligeiramente. Isso não é segurança, é Gerald Whitman, o conselho jurídico do hospital. Ela voltou sua atenção para Robert. Sr. Taylor, devo informá-lo que o Riverest General iniciou contato com nossa administração a respeito do caso de Sophie. Eles solicitaram acesso aos nossos resultados de diagnóstico e registros de tratamento. A esperança momentânea de Robert se transformou em raiva. Eles estão preocupados com a responsabilidade sobre encobrir o erro de Peterson. Legalmente eles têm o direito de solicitar informações relevantes para um paciente transferido de suas instalações. Montgomery explicou cuidadosamente. No entanto, como pai e tutor legal de Sophie, você tem controle significativo sobre quais informações são compartilhadas e como elas são usadas. Antes que Robert pudesse responder, seu celular vibrou com uma chamada recebida de um número local desconhecido. Ele se desculpou para atender no corredor, passando pelo conselho jurídico pairando com um aceno de cortina. Sr. Taylor, aqui é Amanda Reeves do Rivercrest Chronicle. Uma voz feminina rápida anunciou. Estou ligando a respeito da situação de sua filha. Recebemos informações sobre potencial negligência médica no Riverest General, e eu esperava que você pudesse comentar como você conseguiu este número. Robert interrompeu, o choque dando lugar à raiva defensiva. E como você sabe sobre a situação da minha filha? Temos fontes dentro do sistema hospitalar. Reeves respondeu profissionalmente, mas não sem simpatia. Sr. Taylor, esta história vai estourar com ou sem sua contribuição. O Dr. Peterson já esteve envolvido em controvérsias semelhantes antes e nossa pesquisa sugere um padrão de tratamento negligente, particularmente envolvendo pacientes com condições complexas ou complicações de seguro. Robert encerrou a ligação sem responder. Sua mente estava acelerada ao retornar ao quarto de Sophie. Ele encontrou Jake e o Dr. Montgomery em uma conversa tranquila. Suas expressões eram graves. O advogado do hospital quer falar com você. Jake explicou que sugeri que ele marcasse uma consulta pelos canais adequados, em vez de ficar à espreita nos corredores. O Dr. Montgomery fechou o arquivo de Sophie com cuidado deliberado. Sr. Taylor, devo informá-lo de que recebemos perguntas de vários veículos de notícias sobre o caso de Sophie. A confidencialidade do paciente nos impede de compartilhar qualquer informação sem seu consentimento explícito, mas você deve estar preparado para a potencial atenção da mídia. Conforme a notícia se espalha, ela já está se espalhando. Robert confirmou, relatando a ligação do repórter do The Chronicle. Como isso está acontecendo? Quem vazaria informações médicas confidenciais? A expressão de Jake escureceu com a compreensão de alguém com uma agenda. Alguém que conhece a história de Peterson e quer que ela seja exposta, como se convocada pela conversa. Um administrador do hospital apareceu na porta. Expressão apologética. Dr. Montgomery, há uma situação urgente que requer sua atenção na sala de conferências. Os representantes gerais mais próximos estão insistindo em uma reunião imediata com sua equipe jurídica. Montgomery Rose, com evidente relutância. Sr. Taylor, retornarei o mais breve possível. Enquanto isso, por favor, limite as visitas apenas à família. Eu instruí a equipe de enfermagem a redirecionar quaisquer pessoas não autorizadas, particularmente aquelas que se identificaram como jornalistas. Depois que ela partiu, Robert afundou na cadeira ao lado da cama de Sophie, oprimido por esta nova complicação. Dakota, que estava descansando no canto do quarto, se aproximou para descansar sua cabeça no joelho de Robert em um gesto de apoio silencioso. Isso está se tornando um circo, Robert disse baixinho para Jake. Sophie precisa de paz e estabilidade para a recuperação, não tensão da mídia em batalhas legais. Jake permaneceu em silêncio por um momento, seu rosto envelhecido, preocupado. Há algo que você deve saber. Ele finalmente disse algo sobre Peterson e por que esta situação pode estar escalando tão rapidamente. Ele se moveu para fechar a porta completamente antes de continuar. Depois que eu fui preso por agredir Peterson, havia uma enfermeira, Caroline Mills, que contatou meu defensor público. Ela queria testemunhar que Peterson tinha um histórico de fornecer cuidados abaixo do padrão para certos pacientes.
particularmente aqueles com condições complexas ou seguro limitado. Ela tinha documentação, relatórios de incidentes que ela havia arquivado, resultados de pacientes que eram questionáveis. Robert se endireitou totalmente atento. Agora o que aconteceu? Nada. 2 dias antes da audiência, ela retirou sua oferta para testemunhar, assumiu um novo cargo em um hospital no Oregon. Meu defensor tentou intimá-la, mas a essa altura a data do julgamento foi adiada, e tudo aconteceu muito rápido. A expressão de Jake endureceu com raiva antiga. Eu sempre suspeito de Peterson, ou a administração do hospital a pressionou para sair. Você acha que alguém em Riverest sabe sobre essa história, que eles estão vazando informações para forçar a questão a ser aberta? Jake assentiu lentamente. O hospital tem uma nova administração desde então. Talvez alguém tenha encontrado os relatórios antigos de Mil. Talvez Peterson tenha cometido outros erros que foram encobertos. Seja qual for o motivo, o caso de Sophie se tornou o catalisador para algo maior. A conversa deles foi interrompida por uma batida suave na porta. Uma jovem enfermeira entrou, verificando os sinais vitais de Sophie com deficiência praticada. Antes de se virar para Robert, o Dr. Montgomery me pediu para informá-lo que ela está atrasada na reunião administrativa, mas retornará o mais rápido possível. Ela também acrescentou com mais hesitação que há um policial na espera área de Ting pedindo para falar com o Sr. Morgan. Ele diz que é sobre uma violação da liberdade condicional. A expressão de Jake permaneceu impassível, embora seus ombros estivessem visivelmente tensos. Eu deveria lidar com isso, ele disse a Robert. Estava esperando por isso desde o funeral. Antes que qualquer um dos homens pudesse responder mais, Dakota de repente levantou a cabeça do joelho de Robert, mas a atenção se voltou para Sophie com a intensidade focada que eles passaram a reconhecer como um alerta. O pastor foi até a cabeceira da cama, choramingando baixinho no padrão que precedia as convulsões de Sophie. Obtenha o Dr. Montgomery. Robert instruiu a enfermeira com urgência. O alerta de Dakota está mudando. A enfermeira foi rapidamente até a porta, mas hesitou com um som repentino vindo da cama. Um gemido suave, quase inaudível acima do zumbido mecânico do equipamento de monitoramento. Robert se virou para encontrar as pálpebras de Sophie tremendo, seus dedos se contraindo contra os largos lençóis do hospital. Sophie, ele sussurrou, com medo de confiar no que estava vendo. Querida, você pode me ouvir? Os olhos dela se abriram, parcialmente desfocados no início, então gradualmente se fixando em seu rosto. O reconhecimento cintilou em suas feições. Não totalmente consciente, mas inegavelmente presente. Seus lábios se moveram, formando o que parecia ser o nome de Dakota. Embora nenhum som tenha surgido, a sala entrou em atividade quando a enfermeira pediu ajuda e Dakota continuou seu comportamento alerta, agora intercalado com movimentos animados. Jake deu um passo para trás para dar espaço para a equipe médica, apressando seus próprios problemas legais momentaneamente esquecidos diante desse avanço. A doutora Montgomery chegou minutos depois, um pouco sem fôlego devido ao seu retorno apressado. Ela conduziu uma rápida avaliação neurológica, falando suavemente com Sophie enquanto testava as respostas e reflexos básicos. Quando ela finalmente deu um passo para trás, sua compostura profissional não conseguia expressar seu genuíno espanto. Este é um progresso notável. Ela disse a Robert. Sophie está demonstrando respostas intencionais e reconhecimento claro, embora ela não esteja totalmente consciente no sentido convencional. Ela está significativamente mais responsiva do que nossas avaliações anteriores indicaram que era possível neste estágio. O que mudou? Robert perguntou, ainda segurando a mão de Sophie, que agora se curvava fracamente em torno de seus dedos. Porque agora Montgomery olhou para Dakota, que havia se acomodado em uma postura vigilante, mas mais calma, ao lado da cama. Não consigo explicar isso clinicamente. Os processos de recuperação do cérebro não são totalmente previsíveis, particularmente em casos tão incomuns quanto o de Sophie, mas aprendi ao longo da minha carreira a não desconsiderar fatores externos. Nossa compreensão científica atual,
incluindo o profundo impacto das conexões emocionais e do reconhecimento sensorial. Enquanto a equipe médica continuava sua avaliação, Jake silenciosamente entrou no corredor para confrontar sua situação legal. Ele encontrou o policial Miller, um membro júnior do Departamento de Polícia de Riverest, parecendo distintamente confortável com sua tarefa. O chefe Wilson me enviou. Miller explicou em voz baixa que ele queria que você soubesse que a juíza Gardner revisou seu caso. Dadas as circunstâncias incomuns, ela ordenou uma suspensão temporária no mandado de violação de liberdade condicional pendente revisão de novas evidências sobre sua intervenção no funeral. A expressão de Jake não revelou nada, embora a atenção visivelmente drenada de sua postura. Vídeo de evidências de várias fontes mostrando suas ações medicamente apropriadas que salvaram a vida de uma criança. Miller respondeu com um toque de sorriso. O chefe disse para lhe contar. As rodas legais giraram lentamente, mas às vezes na direção certa. Quando Miller partiu, Jake voltou para encontrar o quarto transformado. A tensão administrativa e as preocupações legais tinham sido temporariamente eclipsadas pelo simples e profundo milagre da consciência emergente de Sophie. Robert sentou-se ao lado da cama. Lágrimas escorriam descontroladamente pelo seu rosto enquanto falava suavemente com sua filha, contando o heroísmo de Dakota no funeral. Ele conhecia Sophie. Robert sussurrou, a voz cheia de emoção. Quando todos os outros pensaram você se foi, Dakota sabia que você ainda estava aqui. Ele não iria te deixar. Os dedos de Sophie se contraíram em resposta. Seu olhar mudou lentamente de seu pai para o pastor alemão, observando-a com foco intenso. Seus lábios se moveram novamente, e embora nenhum som tenha surgido, a forma era inconfundível. Bom menino. Naquele momento, enquanto a equipe médica documentava os sinais vitais e as respostas neurológicas, enquanto questões legais pairavam sem resposta nos escritórios administrativos, enquanto os representantes da mídia se reuniam no saguão do hospital buscando a confirmação de rumores extraordinários, uma verdade se tornou cristalina em sua clareza. O vínculo entre esta criança e seu protetor canino transcendeu a compreensão médica, protocolos institucionais, e até mesmo a suposta fronteira entre a vida e a morte. As estações mudaram conforme a recuperação de Sophie Taylor progredia. Flores da primavera, dando lugar ao calor do verão, então as cores ricas do outono no sopé dos Apalaches. A jornada não foi rápida nem direta, marcada por contratempos e avanços que testaram a resiliência de todos os envolvidos. Durante todo o processo, Dakota permaneceu uma presença constante, suas habilidades de alerta se tornando parte integrante do protocolo de cuidados médicos de Sophie. 6 meses após o que o povo da cidade de Riverest passou a chamar de milagre em Green Haven, Sophie sentou-se em sua cadeira de rodas no deck traseiro da casa dos Taylor, agasalhada contra o frio de novembro, enquanto fazia exercícios de terapia da fala com determinação meticulosa. Seu progresso desafiou o prognóstico conservador inicial, enquanto ela ainda lutava com coordenação motora fina e fala complexa. Suas funções cognitivas haviam retornado em grande parte, preservadas pelo que o Dr. Montgomery descreveu como uma tempestade neurológica perfeita de fatores de proteção. Isso é excelente. Sophie encorajou Melissa, a fonoaudióloga que a visitava 3 vezes por semana, e quote, vamos tentar mais essa frase e quote, Dakota me salvou. Sophie formou cuidadosamente cada palavra, exigindo esforço consciente, mas emergindo com crescente clareza. Ele sabia que eu ainda estava aqui. Dakota, descansando ao lado da cadeira de rodas e seu colete de trabalho, levantou a cabeça ao som de seu nome, sempre atento às necessidades de Sophie. O pastor se adaptou perfeitamente à sua dupla função, continuando com as tarefas limitadas de K9 no Departamento de Polícia de Rivercrest, enquanto servia como companheiro de alerta médico em tempo integral de Sophie. O arranjo se tornou um programa modelo, com o chefe Wilson apresentando a outros departamentos em todo o estado como um exemplo de implantação inovadora de animais de serviço dentro de casa. Robert Taylor sentou-se à mesa da cozinha com Jake Morgan e Sarah Williams do Santuário de Animais, revisando documentos espalhados. Antes deles, as consequências legais e médicas do caso de Sophie se desenrolaram dramaticamente nos meses anteriores, culminando no desenvolvimento de hoje. O acordo inclui uma cláusula de confidencialidade sobre os termos específicos que o advogado da família Taylor havia explicado naquela manhã. No entanto, ele fornece cobertura abrangente para todas as despesas médicas passadas e futuras de Sophie.
custos de reabilitação e acomodações educacionais até a idade universitária. Além disso, o Paul Rivercrest General concordou em implementar mudanças significativas no protocolo para pacientes com condições neurológicas complexas. O que o advogado não precisou explicar foi que a ânsia do hospital em chegar a um acordo decorre diretamente da extensa investigação desencadeada pelo caso de Sophie. O Dr. Peterson foi colocado em licença administrativa aguardando revisão, o que revelou um padrão preocupante de diagnóstico rápido e atendimento abaixo do padrão para pacientes com condições complicadas. Caroline Mills, a enfermeira que tentou relatar essas questões anos antes, prestou depoimento sob juramento de seu novo cargo no Oregon. Vindicada finalmente pelas mudanças institucionais que estão sendo implementadas. A papelada para a fundação está quase completa. Sarah explicou que está organizando uma pasta de documentos legais assim que o status 501C3 for aprovado. Os anjos de Sophie podem começar as operações formais que já temos. Compromissos de 3 hospitais regionais para participar do programa de treinamento de cães de alerta médico. A fundação foi uma ideia de Robert, nascida durante longas noites no Hospital Sophie e Cerquilha 39, S. Angels. Os Sophie e Cerquilha 39, S. Angels treinariam cães de resgate como companheiros de alerta médico para crianças com problemas neurológicos, ao mesmo tempo em que forneceriam educação às instalações médicas sobre a incorporação de animais de serviço em protocolos de tratamento. Os fundos de liquidação forneceram financiamento inicial com apoio contínuo prometido por várias empresas farmacêuticas, ansiosas pela publicidade positiva, mas as reformas do centro de treinamento no santuário estão adiantadas. Sarah continuou: devemos ser capazes de iniciar o programa piloto com o primeiro grupo de cães e famílias até fevereiro. Jake assentiu, fazendo anotações em seu tablet após meses de incerteza legal. O juiz Gardner havia oficialmente rejeitado as acusações de violação da liberdade condicional contra ele, citando serviço público extraordinário e intervenção heróica. Agora empregado como diretor de operações da fundação, Jake encontrou um propósito em combinar sua formação médica com habilidades recém-descobertas em desenvolvimento de programas e defesa. O chefe Wilson ligou esta manhã. Ele mencionou que estava rolando suas anotações onde os departamentos aprovaram o cronograma reduzido de Dakota para 20 horas mensais em vez de semanais, principalmente para divulgação comunitária e eventos especiais, o que o deixa disponível para o componente de demonstração de nosso programa de treinamento. A conversa deles parou quando a porta dos fundos se abriu, admitindo Sophie em sua cadeira de rodas empurrada por Melissa. Dakota seguiu atentamente sua postura alerta, relaxada, mas vigilante. Ela se saiu maravilhosamente hoje, Melissa relatou, reunindo seus materiais. A clareza da fala está melhorando consistentemente e a complexidade do pecado está aumentando. A neuroplasticidade que estamos observando é notável, exatamente o que o Dr. Montgomery previu dado o AG de Sophie AG nos protocolos especializados de reabilitação. Após a partida de Melissa, a família se instalou na sala de estar onde adaptações foram feitas para as necessidades contínuas de recuperação de Sophie. O espaço refletia sua nova realidade, equipamento médico discretamente integrado ao lado de fotos de família, horários de terapia postados ao lado da arte de Sophie. Venha para o equipamento especializado de Dakota, armazenado em um armário personalizado. Eu tenho algo para você, Sophie. Robert disse, recuperando uma pequena caixa de sua mesa. Chegou. Esta manhã Sophie abriu o pacote cuidadosamente, seus movimentos deliberados, mas cada vez mais coordenados. Após meses de terapia ocupacional, dentro estava um medalhão personalizado preso a uma fita azul gravada com o nome do Cota e as palavras serviço extraordinário. Além do dever, o governador está apresentando oficialmente na cerimônia do próximo mês, Robert explicou, mas eles enviaram esta réplica para você guardar. Sophie sorriu, a expressão vindo mais naturalmente agora do que as tentativas
tentativas laboriosas de recuperação precoce. Dakota merece, ela disse cuidadosamente, e ele não desistiu. Nenhum deles precisava articular a verdade mais profunda que eles aprenderam através desta jornada, que os laços que os conectavam transcendiam a compreensão convencional, que a lealdade e o amor podiam se manifestar em formas tanto humanas quanto caninas, que segundas chances às vezes chegavam em pacotes inesperados naquela noite. E depois que Sophie tinha se acomodado para a noite com Dakota mantendo sua posição habitual ao lado de sua cama, Robert e Jake sentaram no deck dos fundos observando as estrelas emergirem no céu claro de novembro. Jennifer ficaria orgulhosa, Robert disse baixinho, quebrando o silêncio sociável da luta de Sophie. Sobre o que você fez, Ken, da fundação? Jake assentiu, emoção ainda território difícil. Depois de anos suprimindo-os, ela sempre viu o melhor nas pessoas e em mim mesmo quando eu não conseguia ver isso sozinho. Sophie tem a mesma qualidade. Robert observou a capacidade de reconhecer algo valioso no esquecido e quebrado. Ambos sabiam que ele estava se referindo a mais do que apenas Dakota, para a própria jornada de Jake de um cunhado estranho para um membro essencial da família, para a transformação de Robert de viúvo enlutado para um advogado apaixonado, para a comunidade que se uniu em torno deles de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. O amanhã seguinte trouxe a primeira nevasca da estação cobrindo o rio Crest com um branco imaculado. Sophie insistiu em se agasalhar para uma breve excursão ao quintal, onde Dakota saltava alegremente pelos montes intocados enquanto ela dirigia os procedimentos de sua cadeira de rodas. Olha o papai, ela chamou apontando para as pegadas de Dakota na neve. Ele está fazendo um coração. Robert observou o pastor alemão circular de volta, de fato, criando um padrão que lembrava um coração ao redor da cadeira de rodas de Sophie. Seja por acaso ou design, pouco importava. O simbolismo era perfeito de qualquer maneira. Quando Dakota voltou para o lado de Sophie, pressionando seu corpo quente contra a cadeira de rodas dela com atenção dedicada, Robert capturou o momento com sua câmera. Esta imagem logo enfeitaria a página inicial do site da Sophie e cerquilha 39, S. Angels Foundation, tornando-se o emblema de sua missão. Uma garota que já foi declarada morta. Um cachorro que já foi abandonado. E o vínculo extraordinário que o salvou na história, que se espalharia muito além do rio Crest, inspirando programas semelhantes em todo o país e, eventualmente, em todo o mundo. O elemento mais poderoso não foi o milagre médico ou o resgate dramático. Foi a simples e profunda verdade que Dakota reconheceu quando toda a experiência humana falhou. Às vezes, o batimento cardíaco mais fraco é forte o suficiente para sustentar o maior amor em um mundo que muitas vezes descarta a sabedoria da idade e a intuição que vem de anos de experiência. A história de Sophie nos lembra que às vezes as verdades mais profundas não são visíveis para equipamentos sofisticados ou diplomas médicos. Dakota, uma criatura que muitos ignorariam, reconheceria o que profissionais altamente treinados não conseguiam, assim como este pastor leal se recusou a abandonar Sophie. Nós também devemos honrar os laços tácitos que nos sustentam em nossas horas mais sombrias. Enquanto navegamos em nossos anos dourados, entendemos algo profundo sobre lealdade e persistência, que as gerações mais jovens ainda estão aprendendo. Sabemos que o amor nem sempre chega em pacotes esperados ou fala em línguas familiares. Às vezes, ele vem com 4 pausas e devoção inabalável. Às vezes, ele aparece na forma de segundas chances que nunca pensamos ser possíveis. A jornada de Sophie nos ensina que mesmo quando outros desistiram, quando a ciência é declarada derrota, algo milagroso ainda pode acontecer se simplesmente nos recusarmos a ir embora. O menor batimento cardíaco pode realmente sustentar o maior amor. Espero que você tenha gostado da história de hoje e inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que você achou da história. Vejo você no próximo vídeo.